começar mais uma aula de processamento digital de sinais, mas antes disso, só alguns recados importantes. Hoje cedo eu fui contatado, eu sinceramente não lembro quem foi o aluno e também não lembro a turma, mas o resumo da ópera é a seguinte, né? Para quem mora aqui na região de Campo Mourão, ou no Paraná de uma forma geral, sabe que a gente teve uma tempestade essa noite, vários lugares aí tiveram interrupção de energia e por consequência disso, ou às vezes até separado disso também interrupção de conexão com a internet e por aí vai. Então, por exemplo, hoje, 1h45, a gente encerrava a entrega da atividade acompanhada da semana passada e um posto de gasolina caiu, não entendi exatamente. Velho, na perimetral, por causa do vento, da tempestade, ele desabou. Ah, a A cobertura do tem posto? isolamento. Aí Ah, o posto caiu. eu nem vi, cara. É um negócio surreal. Mas não, foi bem complicado. E eu entendo isso, pessoal, que aí às vezes vocês ficam sem internet e tudo mais. Só que olha pelo outro lado, a atividade tem um prazo de uma semana. A atividade que está proposta, por exemplo, agora lá para vocês, que foi aberta agora à tarde, ela não é de conteúdos que vão ser dados agora. Eu sempre combinei isso com vocês, elas são de conteúdos que foram dados no máximo até a última terça-feira. No caso, essa terça-feira não teve aula que era feriado, então é de conteúdos que no máximo saíram na última quinta-feira. Ou seja, as atividades acompanhadas, elas vêm sempre com um atraso de pelo menos uma aula do que é dado, do que é discutido em sala de aula. Ou seja, é possível fazer as atividades acompanhadas assim que elas estão disponíveis. Então, o que eu recomendo sempre? Faça ela hoje, se você puder. Se não puder fazer ela hoje, faça um esforço para fazer ela amanhã. Né? De novo, faça na medida do possível. Porque se você deixar para fazer na véspera ou na manhã de quinta-feira, que foi o que aconteceu hoje, eu entendo a situação do aluno e eu me solidarizo de verdade. Ele deixou para fazer quinta, né? Não é proibido, né? É desaconselhável, mas de forma alguma é proibido. Ele deixou para fazer quinta-feira de manhã, só que aí temporal acabou com tudo, ele estava sem luz, ele estava sem internet em casa, ele estava tentando fazer pelo celular, só que o celular dele, porque a rede também vai caindo com a falta de energia, né, os serviços de rede celular, ele estava com acesso 2G. E com 2G, pessoal, você não vai acessar nada. Então, basicamente, você está desconectado, né, para todos os efeitos práticos. Então, realmente, é uma situação complicada. Só que, pessoal, eu não posso, né, permitir, né, uma extensão do prazo por conta desse tipo de situação, porque, de novo, o prazo já é de uma semana, né? Se um dia acontecer, pessoal, da gente ter uma catástrofe, né, mais uma, né, fora a pandemia, e a gente ficar, né, quase que o intervalo inteiro de uma semana sem conexão à internet, ou por quaisquer dificuldades técnicas, aí é outra conversa. Mas porque teve uma dificuldade técnica de véspera, ou nas últimas horas para submissão das respostas, pessoal, isso não vai ser cabível para pedir uma extensão de prazo, porque eu não tenho como deferir nesses termos. Né? De novo, a atividade teve 7 dias para ser realizada. Então, volto para a recomendação, né? Faça a atividade tão antes quanto possível. De novo, se você não fizer a atividade até na quarta-feira à tarde, que é o horário nosso de PA, você, de certa forma, você já abriu mão de ter suporte meu para realizar aquela atividade. Né? Porque se você deixou para fazer na quinta-feira pela manhã e você encontrou severas dificuldades, se você entrar em contato comigo, às vezes eu posso, estou disponível para te atender, às vezes não. Na manhã de hoje, por exemplo, eu não estava, eu passei a manhã inteira em reunião com a direção do campus. Então, é uma sequência de problemas que acontece se você deixar para a última hora. E olha como o PA ficou até num horário estratégico aí nesse sentido. Ele não está ali nos 45 do segundo tempo, ele está na quarta-feira à tarde, né? Ele está um dia antes da entrega, mas ele está ali justamente para ajudar quem deixou para as últimas horas e não conseguiu levar as coisas sozinho. Então, a gente tem, né, vários momentos aí de oportunidade para fazer isso.
Se realmente você deixou passar o PA, foi atrás de fazer isso na noite de quarta ou na manhã de quinta-feira e encontrou dificuldades técnicas de conexão ou dificuldades para a realização da atividade mesmo, gente, se eu puder ajudar e se você conseguir terminar a tempo, ótimo. Se alguma dessas coisas furar, pessoal, eu realmente vou sentir muito, mas não vai ter sido por falta de oportunidade. Então, só um esclarecimento aí para todo mundo. Eu sei que todo mundo é adulto e tudo mais, todo mundo entende a ideia de responsabilidade pessoal, mas é que não dá para a gente mudar as regras toda vez que acontece um probleminha pequeno, porque a gente tem margem para trabalhar com isso, ampla, sem ter que mudar as regras do jogo o tempo inteiro. Então é por isso que não vai ser cabível esse tipo de extensão por acontecimentos aí da véspera da entrega. Então já queria avisar todo mundo que no semestre passado não surgiu essa demanda, mas nesse semestre já surgiu. Não é nenhum comentário a respeito do aluno, de novo eu nem lembro quem foi, nem fico abrindo o e-mail para depois olhar e lembrar, mas é só para explicar o porquê da negativa mesmo. Um outro detalhe importante, pessoal, eu não sei se aconteceu com alguma turma que vocês frequentam e tudo mais, mas basicamente essa semana é a semana que quase que a totalidade dos professores já completaram seu ciclo vacinal e todo mundo está obrigatoriamente cumprindo suas atividades aqui na UTF-PR. Alguns professores estão com a escala para ser cumprida o horário de aula aqui na instituição, por exemplo, minha escala é todos os dias à tarde, então todos os dias no período da tarde eu estou aqui na UTF-PR presencialmente. Isso coincidentemente são os dias que eu também dou aula, ou seja, eu vou estar dando aula aqui na UTF-PR, mas isso não necessariamente é o caso para todos os professores. Tem professor que vai estar cumprindo a sua escala aqui na UTF-PR, mas vai estar dando aula de casa ainda porque foi como fechou a escala dele. Então isso não tem problema. Só que a gente já encontrou dificuldades, né? Ontem, que foi o primeiro dia, para a grande maioria, faltou luz aqui pela manhã, e olha que a gente estava com tempo bom, foi um problema elétrico mesmo aqui em Campo Mourão que aconteceu, e aí depois a gente ficou com serviços de rede prejudicados no campus até o final da tarde. Então, atrapalhou muitos professores que tinham que estar aqui para dar aula, né? Eu, pelo menos, sou daqui de Campo Mourão, se eu chego aqui e o campus está sem luz ou sem rede, eu consigo pegar meu carro e ir de volta para casa e dar aula lá de casa. É uma opção que eu tenho, consigo justificar para a chefia porque eu não estava aqui, eu fui em casa para trabalhar, porque aqui não dava. Mas, por exemplo, pega os nossos colegas que vêm de Maringá, não é uma opção, né? Eles acabam vindo para cá para não fazer nada, ficam presos. Então, esse tipo de coisa já aconteceu. Eu sei que hoje cedo também teve relatos de algumas dificuldades de conexão. Agora à tarde parece que as coisas estão mais tranquilas. Já dei aula de sinais e sistemas agora há pouco, não percebi nenhum problema, a turma também não. Estou aqui conectado com vocês já faz 15 minutos, aparentemente também está tudo bem. Só que o que pode acontecer a qualquer momento aí, pelo que parece? Essa conexão cair. Pessoal, o que vai acontecer se essa conexão cair? Eu vou continuar dando a aula, eu não vou parar a aula, porque o que acontece? A resolução APNP exige que eu faça 20% das aulas como um momento síncrono. No meu planejamento eu coloquei 50%. Então eu vou realizar 50% das aulas como um momento síncrono. Isso me dá uma margem, né? Eu tenho 30% das aulas que eu poderia deixar de fazê-las sincronamente, né? Obviamente com retificação do planejamento, e eu ainda estaria atendendo a resolução. Essa margem é importante porque isso é de um histórico aí, desde quando a gente teve o primeiro semestre lá com as ADNPs. Fazer a reposição da aula é algo que a gente sabe que simplesmente não funciona, né? Eu tenho que combinar um horário novo com vocês, todos. É um horário alternativo, que não tem choque com ninguém, para aula de mais ninguém, porque nos meus horários a gente já tem as outras aulas para serem feitas. Então é algo que era impossível de ser feito aqui presencialmente, quando precisava fazer, e o regime remoto não resolveu isso em nada. É algo que na prática não é viável de ser feito. Então assim,
A gente está aqui no meio da aula, estou conversando com vocês, estou lá nos slides, a conexão caiu. Pô, se ela voltar e vocês conseguirem reingressar, ótimo. Se não, a gravação vai ser colocada no YouTube no final da aula, igual sempre é colocada e disponibilizada. E aí eu simplesmente refaço o lançamento daquela aula. Daquele dia, se eu perceber assim, ficou igual ficamos no semestre passado, teve um dia que a turma de PDS ficou 50 minutos fora do ar e eu nem percebi que tinha caído. Porque o feedback é raro, pessoal, vocês raramente falam alguma coisa. Então eu fiquei aqui no monólogo por 50 minutos e a hora que eu voltei para a tela do Meet que eu vi que estava tudo offline. Eu falei, eita, voltei para a sala, estava todo mundo lá me esperando. Falou, professor, você caiu a 50 minutos. Mas beleza, tinha a gravação, então a gente resolve dessa maneira, porque não dá para repor. Então, se a gente tiver um eventual problema de conexão, tranquilo, na medida do possível tentem reingressar, né? Mas não precisa entrar em desespero de nada. Tentem me contatar de alguma outra forma, mas não vai ser fácil, porque eu não olho o e-mail enquanto eu estou dando aula, né? Se não tiver como reingressar na aula para o momento síncrono, desculpem, a gravação vai estar disponível no YouTube depois e a gente tem aula síncrona extra aí para poder absorver a perda de uma aula síncrona, para transformar simplesmente numa aula síncrona, sem impactar aí a viabilidade e o atendimento dos mínimos aí que o regramento atual pede. Porque, de novo, tá só o segundo dia nosso aqui e o que não faltam são histórias de terror já entre alguns colegas. Dúvidas, pessoal? Beleza, então vamos começar. Pessoal, hoje nós vamos estudar uma transformada de Fourier nova, que vocês ainda não viram. Para estudar a resposta em frequência de sistemas digitais, a gente vai precisar falar antes da transformada de Fourier no tempo discreto. Por que isso é necessário, pessoal? Nós vamos ver que quando o sistema for FIR, um sistema com resposta impulsiva finita, nós conseguimos uma representação da resposta em frequência dele, que também é discreta, que vai ser muito prática e útil para nós na sequência. Só que quando o sistema possui resposta impulsiva infinita, um sistema IR, o que acontece na prática, pessoal, é que a resposta em frequência dele se torna uma resposta em frequência contínua, ou seja, um sistema digital, sistema discreto, com resposta impulsiva infinita, ele ainda possui resposta em frequência contínua. E a relação, pessoal, é dada pela transformada de Fourier no tempo discreto. A transformada de Fourier no tempo discreto, pessoal, a gente normalmente vai identificar ela através da sigla DTFT. Vem do nome dela em inglês, né? Discrete Time Fourier Transform. Né? Não é o nome mais feliz do mundo, né? Porque tem o nome discreto aqui, mas na verdade a transformada é contínua, né? Gera uma certa confusão aí, mas é o nome que historicamente acabou ficando. Então, dentre todas as transformadas que vocês já aprenderam lá em MMA, que vocês viram, série de Fourier, transformada de Fourier para sinais analógicos, transformada de Laplace e transformada Z, a DTFT, ela é como se fosse a relação que a transformada de Fourier tem para a transformada de Laplace, a DTFT tem para a transformada Z, ou seja, é um caso um pouquinho mais específico, né, onde não entra o entendimento da região de convergência. Dentro do que a gente já fez análise em aulas anteriores para definir esses domínios transformados, a DTFT a gente usa como sinal básico aí para reconstruir os sinais a exponencial complexa. Né? As sequências vão ser decompostas em termos que são
expoente de j ômega n, onde esse ômega pode ser qualquer frequência, né? E aí, se eu tenho um sistema linear invariante no tempo e calculo a integral de convolução, assumindo que a entrada é uma exponencial complexa, o desenvolvimento aqui que a gente já fez numa aula anterior chega ao seguinte problema: alto valor, alto função. A sequência exponencial complexa é uma autofunção de um sistema linear invariante no tempo. E o alto valor associado, que a gente vai chamar de H expoente de j ômega, é a DTFT. Ou seja, uma sequência, então, x de n possui sua DTFT dada pelo somatório de x de n expoente de j de menos j ômega n, somatório de menos infinito a mais infinito. Lembrando, a DTFT é contínua, porque nesse somatório, pessoal, o n é discreto, mas o ômega é contínuo. Então, o fato da variável de frequência ômega ser contínua define para mim que essa transformada ainda é contínua, ou seja, é aquela situação mista, é aquele caso estranho igual a série de Fourier é. A série de Fourier eu tenho uma representação através de uma série discreta de um sinal analógico contínuo e periódico, ou seja, eu tenho um domínio misto aí. E aqui na DTFT acontece a mesma coisa, eu tenho um sinal discreto que vou ter representação em frequência dele num domínio contínuo agora. Da mesma forma que está definida aqui a transformada direta, né, a equação de análise da DTFT, ela também tem a sua inversa, né, que é a equação de síntese, e é onde a gente percebe claramente aí, né, a ideia de que o ômega é uma função contínua, porque aqui a transformada inversa fica em termos de uma integração. Então tenho a integral de 0 a 2π, x expoente j ômega, vezes expoente j ômega n, d ômega, tudo isso com a fração de 1 sobre 2π na frente. Pessoal, essa fração de 1 sobre 2π é porque a sequência expoente de j ômega, apesar de ser ortogonal, ela não é ortonormal. Então esse é um fator aqui para garantir, né, a relação unitária de energia, ou seja, se eu calculo a energia do sinal a partir de x de n, ou se eu calculo a energia do sinal a partir de x expoente de j ômega, o valor da energia é o mesmo. Se eu estivesse usando modificasse aqui a exponencial complexa para que a base fosse ortonormal, eu não teria esses fatores aqui distintos, onde eu tenho constante 1 no somatório e aqui eu tenho 1 sobre 2π. É comum, pessoal, em algumas análises, o pessoal usar uma versão alternativa aí para garantir que a transformação seja unitária. Mas isso é uma complicação desnecessária aqui para os nossos estudos, né, que vão ser bem limitados em termos da DTFT. Então eu vou usar essa representação aqui, que é a representação mais tradicional mesmo, é a mais largamente utilizada. Então, pessoal, assim como qualquer outra transformada que vocês estudaram, a gente pode discutir um pouco sobre o funcionamento da DTFT, estudando alguns dos seus pares transformados. Aqui, pessoal, eu lancei mão do toolbox simbólico do MATLAB para realizar esses somatórios, mas sem ter que fazer o desenvolvimento algébrico aí no braço. Então, o que acontece? Por exemplo, a sequência impulso unitário. Então, defini aqui o n como inteiro, defini o ômega como uma função real e falei para ele, assume que ômega é maior que zero, maior ou igual a zero e menor do que 2π. O que acontece, pessoal? Um dos resultados mais importantes que a gente vai ver da DTFT é que ela é periódica, em ômega, com período 2π.
É por isso que a integral aqui está só de 0 a 2π. Porque o que acontece? Essa sequência, pessoal, isso foi um resultado que já foi explorado numa aula anterior. O fato do n ser discreto muda tudo. No tempo contínuo, pessoal, conforme o valor da frequência ômega aumenta, o número de oscilações aumenta, né? E isso vai por uma frequência de 0 até infinito. No tempo discreto, pessoal, como o n é sempre um valor inteiro, é muito fácil mostrar, pessoal, que o ômega se torna periódico e com período 2π radianos por amostra. Qualquer valor aqui de ômega que eu aumente ou diminua o ômega por um múltiplo inteiro de 2π radianos por amostra, a minha exponencial complexa ela volta exatamente para o mesmo ponto. De novo, isso só acontece quando a sequência discreta é uma exponencial complexa. Se for um sinal contínuo, isso não é verdade. Mas no nosso caso aqui é justamente o sinal discreto, então, para deixar bastante simples os resultados, porque senão ele gera todo o resultado periódico do espectro, e eu só preciso que ele me retorne um período, de forma que fica bastante simples, eu pedi aqui para ele assumir, falou, ó, assumir que ômega é maior ou igual a 0 e menor do que 2π. Porque quando ômega é igual a 2π, pessoal, expoente de 2πn e expoente de J0, n, dá exatamente o mesmo valor, ou seja, a frequência 0 e a frequência 2π são exatamente a mesma frequência. Por isso que uma é intervalo fechado e outra é intervalo aberto, que eu não preciso avaliar em cima do mesmo ponto. O meu sinal x é a função delta de Kronecker, que o MATLAB também tem uma função interna que calcula para mim, né, o impulso unitário discreto. Semestre passado a gente viu isso no tempo contínuo, né, que era o delta de Dirac. Aqui é simplesmente o delta de Kronecker. E aí, pessoal, para fazer a DTFT, reparem aqui que eu usei uma soma simbólica. Então pedi para ele resolver de maneira simbólica o somatório de x vezes expoente de menos j ômega n, ou seja, basicamente estou falando para ele, ó, faz x de n vezes expoente de menos j ômega n e coloca dentro de uma soma simbólica. Essa soma, pessoal, o somatório é feito sobre a variável n, como está aqui na definição, e o limite é de menos infinito a mais infinito. Então aqui, pessoal, basicamente está codificado a expressão da DTFT. O x vezes a exponencial, somatório em n, com limite de menos infinito a mais infinito. O resultado, pessoal, após uma simplificação, é 1. Né? Ele consegue simplificar o resultado para 1. Ou seja, o par transformado, x de n é igual a delta de n, possui DTFT igual a 1. X expoente j ômega igual a 1. De forma bastante similar, né, pessoal, ao que a gente já viu em termos de impulso unitário com as outras transformações. Então aqui eu tenho o código que realiza a plotagem. O MATLAB ele não consegue plotar um impulso unitário, né? Então não fiz a plotagem aqui no tempo, fiz a plotagem só na frequência. Aqui eu tenho a magnitude, que é 1, e a fase, que é 0. Né? 1 é um real positivo, né? Por definição a fase dele é 0, e a magnitude de 1 é 1 mesmo. E eu fiz esse plot no intervalo de 0 a 2π. De novo, isso aqui é verdade para ômega de menos infinito a mais infinito, mas qualquer coisa que tiver nesse intervalo de 0 a 2π vai se repetir indefinidamente. Vamos para um outro resultado particular, mas que aparece bastante, que é o degrau unitário. Se a minha sequência é um degrau unitário, né, eu consigo obter o somatório através, né, de um valor principal de
Cauchy. Aqui, pessoal, é um caso que não dá para tirar analiticamente. Reparem aqui que eu já passei o resultado. De novo, se eu coloco o degrau unitário, pessoal, esse somatório, ele não se torna mais convergente. Mas a partir da análise da transformada inversa, eu consigo chegar num resultado para x de n. Ou seja, a gente entra naquela parte de novo, onde eu estou falando de funções que não, de somatórios que não convergem de fato, a menos que você use uma teoria matemática um pouco mais avançada. Então tem toda uma dificuldade adicional aí, mas como trata-se de um sinal de bastante importância para nós, o degrau unitário, a gente tem esses resultados particulares dele. Então eu tenho aqui a sequência, a DTFT, conforme dada aí em resultados tabelados, que é 1 sobre 1 expoente de menos j ômega mais π delta de ômega. Onde aqui, reparem que esse delta aqui, em ômega, ômega é uma variável contínua, ou seja, esse é um delta de Dirac. Na plotagem, pessoal, a gente percebe aqui, ele basicamente está plotando um 1 sobre 1 menos expoente de j ômega, aqui em magnitude, aqui em fase. Era para ter um impulso aqui na origem de amplitude π, mas o MATLAB não consegue plotar impulso, então ele não plota nada. Mas além dessa curva, eu ainda tenho um impulso aqui na origem. Para sequências que já são mais dentro do nosso trabalho do dia a dia, e que a somatória converge, o decaimento exponencial é uma que a gente usa bastante. Então, o x de n, onde ele é dado por a elevado a n, u de n, ele possui DTFT dada pela expressão aqui, desde que o a seja positivo, maior que zero, e menor do que 1, ou seja, o a é uma razão positiva, mas que representa um decaimento exponencial, porque se o a for 1 ou maior, isso aqui é um crescimento exponencial. E se a for negativo, essa sequência se torna alternada, ela ganha áreas lá de uma sequência com uma componente senoidal. Então, somente nesse caso aqui que eu consigo garantir esse resultado simples para a sequência exponencial. Aí aqui eu simplesmente falei, o a é maior que zero e menor que 1. Então, defini aqui o a e o ômega como variáveis reais, o n como inteiro. Defini aqui a sequência x, mas reparem que eu fiz o x a elevado a n, mas eu não falei nada do u de n. Mas eu resolvo essa falta do u de n aqui na hora que eu faço a equação da soma. Porque no somatório, pessoal, eu estou trabalhando com a elevado a n, mas quando o limite de inferior da soma é zero. Ou seja, aqui é como se eu tivesse aplicado o degrau já aqui na definição do somatório. Ou seja, se o meu x de n tem um degrau, eu posso deixar o degrau de fora e fazer o n partir de zero. Então, são modificações que eu já discuti com vocês que são necessárias, às vezes, para um código rodar, porque a capacidade analítica do MATLAB, no final do dia, ela acaba sendo bastante limitada. Então, eu tenho aqui a sequência exponencial, a elevado a n, vezes expoente de menos j ômega n. A variável de soma é o próprio n e os limites são de zero a infinito. De novo, poderia fazer aqui entre mais e menos infinito? Poderia, só que aí eu teria que colocar a multiplicação por um degrau aqui e não necessariamente o MATLAB ia conseguir chegar num resultado de forma fechada para mim. Sempre facilita muito se a gente puder quebrar alguns passos da análise já para ele, para deixar as coisas mais simples. Pedindo para simplificar o resultado da DTFT aqui, pessoal, ele chegou num resultado que é menos expoente de j ômega dividido por a menos expoente de j ômega. Retrabalhando isso, pessoal,
dividindo todo mundo por menos expoente de J ômega, eu chego facilmente no resultado. Bem, o menos expoente de J ômega fica 1 no numerador, esse menos expoente de J ômega aqui fica 1 também no denominador, e aí o A fica menos A expoente de menos J ômega, né, que é a forma mais comum que a gente encontra. Então percebam, pessoal, que o X que o MATLAB calculou para mim e o valor que eu documentei aqui, né, são formas equivalentes, né? Eu só retrabalhei aí para ele ficar num formato que é o que a gente costuma encontrar na literatura. Para plotar, pessoal, obviamente que eu não consigo plotar para qualquer valor de A. Então aqui usei um valor de A, obviamente tem que ser um valor entre 0 e 1, né? Porque é para onde o resultado é válido. Usei um valor de A de 0,5, então substituí isso em X e plotei. Então aqui eu tenho a magnitude, e aqui eu tenho a resposta em fase. Então a resposta em magnitude e a resposta em fase no intervalo de 0 a 2π. Aqui, pessoal, começa a ficar bastante claro, né, que a gente também tem propriedades de simetria conjugada na DTFT, que a magnitude é par e que a fase é ímpar, porque a gente percebe que os valores se repetem, né, a partir da metade do período, só que no caso da fase se repetem com sinal trocado e no caso da magnitude se repetem exatamente iguais. Então, um tem simetria par, o outro tem simetria ímpar, mas é um resultado básico aí da simetria conjugada, da DTFT de uma sequência real. Tem algumas outras sequências, pessoal, que eu não desenvolvi matematicamente, porque o MATLAB não ia poder plotar nada. Por exemplo, a DTFT de uma exponencial complexa, a DTFT de um cosseno e a DTFT de um seno. De novo, esses caras aqui são muito mais fáceis de sair o resultado pela transformada inversa do que pela transformada direta. Transformada direta, o somatório, ele não converge, né? Não como ele está definido ali na equação. E tem um outro sinal, pessoal, muito interessante, que é o pulso retangular. O pulso retangular, pessoal, é um sinal que vale 1. Só que ele vale 1, ele não é um constante de menos infinito a mais infinito. Ele vale 1 só num certo intervalo aí, vou chamar aqui um intervalo de n amostras, ou seja, aqui eu estou considerando, né, que é um sinal que vale 1, mas somente do índice 0 até o índice n-1. Ou seja, é um sinal que tem duração de n amostras, e nessas n amostras ele vale 1. A hora que eu resolvo esse pulso retangular aqui, também pela DTFT no MATLAB, simplificando, ele traz para mim esse resultado. N, se ômega dividido por 2π é um número inteiro, e esse outro resultado aqui, se ômega dividido por 2π não for um valor inteiro. Não parece que está ajudando muito aqui a gente, pessoal. Vamos retrabalhar esse resultado de uma forma melhor. Então eu tenho a sequência no tempo, ela vale 1 para n entre 0 e n maiúsculo, intervalo aberto, e vale 0 caso contrário. E o que ele deu de resultado aqui para mim foi expoente de j ômega vezes expoente de menos nj ômega vezes expoente de j ômega n menos 1 dividido por expoente de j ômega menos 1. Ou seja, transcrevi aqui na equação exatamente o que ele deu aqui como resultado. Por que eu não fiz nada com o resultado de cima, pessoal? Aqui o que está acontecendo é o seguinte: quando ômega dividido por 2π é um inteiro, no intervalo que eu estou considerando, pessoal,
eu estou falando quando o ômega é igual a zero só. Quando o ômega é igual a zero, 0 sobre 2π dá zero, que vai ser um inteiro. Porque o intervalo 2π, que daria 1, 2π dividido por 2π dá 1, ele já está fora da minha região de interesse. Então, quando o ômega é zero, pessoal, se vocês olharem essa equação, eu tenho uma indeterminação. Eu vou ter uma divisão de 0 por 0. E isso fica indeterminado. Mas se eu derivo isso e faço L'Hopital, o resultado dá n. Então, aqui o que o MATLAB está resolvendo para mim, na verdade, já é o L'Hopital dessa expressão aqui, né? Só que a gente vai ver que essa expressão ela é muito mais útil se eu retrabalhar ela algebricamente num outro formato. Eu percebo aqui que nos dois casos eu tenho expoente de j ômega n menos 1, expoente de j ômega menos 1. Se eu enxergo que esse expoente de j ômega menos 1, expoente de j ômega n menos 1, era na verdade o resultado de uma multiplicação por metade do exponente, da diferença do mesmo exponente, só que com sinais trocados, eu consigo, pessoal, após algumas manipulações algébricas, chegar num resultado onde eu tenho uma parte real, que é a fração de 2 senos, e uma parte que é a fase, que é direto uma exponencial complexa. Ou seja, eu chego num sistema que a gente fala, né, que esse cara aqui tem uma resposta impulsiva que ela é de fase linear, porque repare, aqui, pessoal, eu tenho seno de ômega n sobre 2 dividido por seno de ômega sobre 2. Isso aqui é real, pessoal. De novo, o ômega é uma variável real. As coisas só ficam complexas na hora que eu coloco um j na frente. Isso aqui, pessoal, a gente vai entender como se fosse uma resposta em amplitude do sinal. E essa exponencial aqui, pessoal, ela representa a fase, só que com uma restrição que a gente não tinha antes, de que a fase vai ser estritamente linear, porque repare, eu tenho expoente de j ômega e o valor que multiplica ômega é uma simples constante. Então eu tenho uma fase que depende linearmente de ômega, uma fase linear. Quando eu troco o n por um valor inteiro, de fato, a gente vê o que isso significa. Eu tenho aqui a resposta em magnitude e eu tenho aqui a fase. Oh, mas essa fase não é linear. Pois é, a fase não é linear porque a magnitude é sempre positiva. Mas reparem que toda vez que eu tenho um cruzamento por zero aqui, que eu deveria ter um cruzamento por zero, eu tenho uma inversão. Ó, aqui o intervalo da fase está em unidades de π radianos por segundo. Então repare que ele está se aproximando de menos π radianos por segundo e vai para aproximadamente zero. Esse salto aqui, o primeiro salto, é de 180 graus. E se a gente olha, pessoal, todas as oscilações aqui, a gente percebe que elas são oscilações de 180 graus também. Ou seja, a fase é um decrescimento linear. Só que ela ganha 180 graus cada vez que a magnitude toca o zero. Então, o que eu tenho aqui de fato é uma fase linear. O que está atrapalhando a representação da fase é o fato de que a magnitude não entra nenhum sinal. Então, toda vez que a magnitude cruza o zero, eu preciso inverter 180 graus de fase. Seguindo, pessoal, para as propriedades da DTFT. Assim como todas as outras transformadas que vocês viram, a gente tem algumas propriedades bem comuns para a DTFT. A primeira dela é que ela é linear. Isso já era esperado, né? Ela tem o mesmo formato das outras transformadas, a gente espera que ela vai ter as mesmas propriedades. Então, se eu faço uma combinação linear dos sinais no domínio do tempo, eu tenho a mesma combinação das DTFTs no domínio da frequência, né? A DTFT é transparente em relação às somas dos sinais ou a multiplicação por um escalar. Assim como no caso do tempo contínuo, pessoal, se eu desloco o sinal no tempo,
onde aqui o M é um atraso inteiro, o resultado é a multiplicação por uma fase no domínio da frequência. Aqui eu tenho a propriedade da reversão no tempo, que vira uma simples substituição de variáveis. E aqui eu tenho uma das propriedades interessantes para nós, que é a propriedade da convolução. Na DTFT, pessoal, a gente mantém a mesma propriedade, que a convolução no domínio do tempo vira uma multiplicação no domínio da frequência. E de forma similar, pessoal, a gente tem a propriedade dual da multiplicação, que é, se eu multiplico no domínio do tempo, eu convoluo no domínio da frequência. Se vocês olharem aqui, pessoal, o resultado dessa integração, eu tenho uma integral de convolução. É uma integral de convolução periódica, por isso que eu calculo ela em cima só de um período 2π, porque fora desse intervalo o integrando e todo o resto se repete. A única coisa que tem de diferente aqui, pessoal, é esse 1 sobre 2π fora, que é aquela correção do fato da base não ser ortonormal. E por último, pessoal, tem uma propriedade aqui que acaba sendo bastante interessante depois, que é a propriedade de diferenciação na frequência. Se eu multiplico o sinal por n, então, x de n, multiplico pelo próprio índice n, a DTFT vai ser de j vezes a derivada da DTFT do sinal original. Esse resultado, pessoal, é um resultado que vai ser aplicado depois, vocês vão ver, para o cálculo, de forma bastante simples, do atraso de grupo. Lembra que o atraso de grupo era a derivada da fase? Pois é, ao invés de calcular uma fase e calcular a sua derivada, a gente pode obter o atraso de grupo de um sinal digital simplesmente calculando a fase do sinal vezes os seus índices, porque o espectro dele já vai ser da derivada. A hora que eu calculo a fase, vai ser a fase da derivada, que vai ser o atraso de grupo. Então fica bastante simples trabalhar. Como eu falei para vocês, pessoal, a gente vai ter aí uma representação alternativa de fase para que os resultados fiquem melhor expostos. Então, vamos usar como exemplo aqui o decaimento exponencial, que tem aqui a magnitude, que vai de 0 a π e depois de π a 2π. Reparem como existe simetria em torno de π. E a mesma coisa acontece aqui em torno de π para a fase, só que agora existe antissimetria. O que eu tinha aqui, por exemplo, um pouquinho antes de π sobre 2, um ponto de mínimo, um pouquinho depois de 3π sobre 2 eu tenho um ponto de máximo, onde os sinais são exatamente opostos, mas têm o mesmo valor. Então, é muito comum, pessoal, a gente representar a DTFT somente no intervalo de 0 a π. Porque o que acontece? Aqui eu estou falando da frequência mínima, que é 0, até a frequência máxima, que é π radianos por amostra. O que eu tinha aqui depois de π radianos por amostra até 2π são valores de frequência que continuam aumentando, só que oscilações que vão diminuindo. É aquela característica estranha que a gente já comentou antes do espectro de sinais discretos. Então, nesse caso, como existe a simetria, é muito mais prático, e é o que a gente acaba fazendo, a gente falar do espectro dos sinais só de 0 a π. Porque de π a 2π vai ser simétrico a magnitude e vai ser antissimétrico, ou dizendo aí simetria ímpar, a fase. Então todas as informações que eu preciso já estão aqui somente na metade do domínio. Então tem aqui a definição do atraso de fase, que para esse sistema a gente consegue usar o toolbox simbólico do MATLAB para chegar a uma expressão de forma fechada um pouco mais útil. Cheguei aqui a uma expressão fechada para o caso específico
do sistema definido aqui antes do A elevado a N. Deixa eu ver qual que foi a alteração aqui para A. Ah não, tá tudo em termos de A, beleza. É só que na hora de plotar, eu devo estar trocando A por algum valor. Aqui, substituir A por meio. Igual eu estava fazendo antes. Então tem aqui o atraso de fase e o atraso de grupo. Reparem que aqui no atraso de grupo, pessoal, como envolve a derivada em respeito da fase, a gente chega num resultado que parece ser bem mais complicado. Só que a hora que eu peço para ele simplificar isso, e obviamente dando um valor específico para A, ele chega a uma forma fechada bastante concisa, ou seja, reparem aqui que ele definiu seis variáveis auxiliares de sigma1 a sigma6 e deu o resultado do atraso de grupo em função de tudo isso. Só que a hora que eu falo para ele, falou, não, só que considera agora que A vale meio e simplifica o resultado. A gente percebe que o atraso de grupo fica com um formato bem simples e com a plotagem também bastante tranquila de ser feita. Então, de novo, a gente faz os estudos genéricos, pessoal, só que para fazer plotagem eu sempre preciso restringir a função, não posso plotar para qualquer constante, eu preciso dar uma constante para ele poder calcular valores específicos. Senão ele não plota, né? Ele não tem como plotar para qualquer valor de A. E aqui como exercício, pessoal, esse exercício eu vou explicar ele em mais detalhes, nós temos o sistema, né, o pulso retangular ali com uma certa duração de amostras que foi definido. Tem ali a sequência vale 1 no intervalo de 0 a n, aberto em n, e vale 0 caso contrário. E aqui eu tenho a resposta impulsiva dele. Aqui eu obtenho a mesma resposta impulsiva, o mesmo resultado da resposta em frequência, fazendo o somatório da função como ela estava definida antes. Substituindo, pessoal, eu consigo plotar ele. Aqui a magnitude, aqui a fase, o atraso de grupo, aqui é o atraso de fase, tá o P, o atraso de grupo. A gente percebe, pessoal, que tem uma coisa estranha aqui, porque o que acontece? Pelo fato de eu estar inserindo descontinuidades de fase aqui no cálculo da fase, porque a magnitude está oscilatória, a gente percebe que o meu gráfico do atraso de fase e do atraso de grupo ficou com descontinuidades, ficaram com artefatos que não correspondem de fato ao que acontece. Por quê? Aqui ele conseguiu ignorar quase que todos os saltos de descontinuidade no cálculo do atraso de grupo, exceto esse do meio. Esse do meio, como ele falou, não, tem uma descontinuidade aqui, então ele gerou um impulso na resposta do atraso de grupo, e não é que ele não tem mais nada aqui, mas é que esse impulso ficou tão fora da escala que ele praticamente deixou constante o resto dos resultados. A limitação, pessoal, está no fato de eu estar trabalhando com uma representação em magnitude que não aceita sinal. Desculpe. Quando eu coloco uma que aceita sinal, de maneira que eu permito que a fase seja estritamente linear, a gente chega aqui numa resposta que a gente pode chamar de resposta em amplitude. Então, tipo assim, aqui ele não tem a magnitude do sinal, ele tem a amplitude do sinal. E ela pode ser positiva e negativa. Então, repare que aqui eu tenho os cruzamentos por zero e as excursões para amplitudes negativas. Então, aqui no gráfico que antes era um gráfico de magnitude.
que era só positivo. A hora que eu revejo a fase, mas sem as inversões de 180 graus que vinham porque a magnitude era sempre positiva, olha como essa ideia de fase linear acompanha. Porque ó, a expressão da fase, que é a expressão dessa exponencial complexa aqui, ela se torna perfeitamente linear. É que aqui ele quebrava a reta em vários segmentos de reta e ia deslocando 180 graus para ajustar os sinais aqui da magnitude oscilatória. Agora ele não precisa mais, porque agora eu tenho uma resposta em amplitude e uma resposta em fase, uma resposta de fase linear. No caso, pessoal, tanto o atraso de fase quanto o atraso de grupo dão constantes. O atraso de fase é a fase dividido pela frequência. De novo, como ela acaba sendo linear e a frequência é o eixo x, ele dá o negativo da inclinação. E a mesma coisa acontece com o atraso de grupo, porque o negativo da derivada vai ser o próprio negativo dessa inclinação, ou seja, os dois casos dão valores positivos, um atraso de fase e um atraso de grupo de 15 amostras e meia. Ou seja, pessoal, aqui eu queria explicar um detalhe um pouquinho mais delicado com vocês. Nós estamos muito habituados, pessoal, eu sei que a resposta em frequência é uma função complexa, né? De novo, o H expoente de J ômega que a gente viu, o ômega é uma variável real, mas o H expoente de J ômega comumente ele é um sinal complexo. E o sinal complexo, pessoal, vocês já decomporam eles de diferentes maneiras. A gente já decompôs ele e vocês já decompuseram ele em parte real e parte imaginária, né? Por muito tempo vocês fizeram tudo em decomposição cartesiana, parte real e parte imaginária. Só que em MMA, em sinais e sistemas a gente revisitou isso, que é a utilidade da decomposição polar, decompor em magnitude e fase. Porque a magnitude ganha essa interpretação muito clara de ganho, mas um ganho em magnitude, e a fase ganha uma interpretação de deslocamento, né? Deslocamento entre as componentes de frequência que são dadas pela magnitude. Só que, pessoal, isso não é a única forma de fazer, né? De novo, decompondo aqui separadamente, né, aquelas equações que eu desenvolvi lá atrás, onde eu consegui separar. Aqui eu não tenho uma magnitude de uma função complexa. Aqui eu tenho a amplitude de uma função real, que a gente está chamando aqui de HR expoente de J ômega. Esse cara aqui, ele é como se fosse a magnitude. Ele tem os mesmos valores da magnitude, só que ele aceita sinal. Então o fato de eu permitir essa amplitude negativa aqui, na representação que antes era em magnitude, me permite ter uma fase muito mais comportada. Lembro que os gráficos, as expressões de fase sempre eram bastante difíceis, sabe? Era sempre, eu tenho o arco tangente da razão de duas funções. Então ficava um negócio que não tinha muito pé e cabeça. Aqui, pessoal, a fase da exponencial complexa é o próprio exponente, né? Ou seja, eu tenho expoente de menos j ômega n menos 1 sobre 2. Qual que é a fase disso? A fase disso é menos ômega n menos 1 sobre 2. Eu só tiro o j, né? Mas de resto eu tenho a fase. E essa fase é uma expressão linear, né? De novo, menos ômega vezes n menos 1 sobre 2. N é um inteiro positivo. Aqui para plotar, eu defini que n é igual a, deixa eu ver aqui, aqui ó, eu defini que n é igual a 32. Porque eu não preciso definir um n para ele poder plotar. Então vai ser menos ômega, 31 sobre 2, bem, 31 sobre 2 dá menos ômega vezes 15,5. Então a inclinação dessa reta é de menos 15,5.
E a derivada disso, o negativo da derivada, que a gente vê no atraso de grupo, é menos 15,5. E no atraso de fase, que é isso dividido pelo ângulo, pela frequência, desculpem, acaba dando coincidentemente também, o atraso de fase é menos fase dividido pela frequência, acaba dando menos 15,5 também, porque a fase é estritamente linear. Pessoal, eu apresentei aqui para vocês a DTFT, porque apesar de ser uma ferramenta de análise, a gente não vai usar ela para implementação de sistemas, porque ela depende de uma variável contínua, ômega, né, ou seja, ela não se torna computável. Consigo computar ela aqui, né, nesses cálculos simbólicos, mas para cálculos rápidos no computador isso não é possível, né, só com pacotes de álgebra simbólica que a gente consegue manipular. Então, a aplicação disso é limitada, né? Diferente do que a gente vai ver depois, que é o caso da DFT para sistemas FIR, a DTFT de sistemas IR é uma simples ferramenta de análise de resposta em frequência. Só que a gente vai ver depois que existem mecanismos onde eu consigo aproximar a DTFT de sinais que são finitos e para sistemas com resposta impulsiva finita. Só que além disso, pessoal, o resultado da DTFT ele é fundamental para entender um fenômeno que vocês vão ver só em controle 2. É uma disciplina ainda do próximo semestre. No semestre atual vocês estão vendo controle 1, que é quando a gente realiza o controle digital de um sistema analógico, e esse é o caso mais comum hoje, a grande maioria dos sistemas, pessoal, das plantas que a gente vai controlar, são processos analógicos. Só que o controlador, pessoal, que a gente costuma programar para resolver o problema, ele é um controlador digital. Vocês devem estar vendo agora controle 1, né, controladores analógicos e tudo mais, e isso já foi utilizado no passado, só que hoje é mais que uma ferramenta, uma ferramenta didática, né, para a introdução do que é o chamado controle clássico, porque no controle moderno a gente trabalha com controladores digitais. Um dos problemas que a gente tem de controladores digitais, pessoal, é que a gente percebe que o controlador digital está ali, ele só observa a relação entre a entrada e a saída nos momentos de amostragem. E ele sempre corrige, né, a entrada que eu desejo, a saída que eu desejo para a saída que realmente tem do sistema, naqueles instantes amostrais. Um fenômeno que acontece é que a gente chama de ringing, que é ressoar em inglês, é como se tivesse um sino ressoando, né, a ideia do ringing, é que a gente tem oscilações entre os valores de saída que eu estou controlando, né, porque o meu controlador é digital, ou seja, entre aqueles instantes amostrais, a saída analógica reconstruída oscila. Isso, obviamente, que é indesejável, né? A gente não quer que ocorra ringing. E esse ringing, se eu uso a teoria só do tempo discreto, a gente não sabe de onde ele vem, porque é como se eu estivesse colocando uma sequência de amostras como zero, e a gente imagina, pô, estou dando uma sequência de amostras aí que é zero. A hora que eu transformo isso para um sinal analógico, ele vai dar para mim uma função contínua, igual a zero. Mas o que ele está fazendo de fato é que ele está oscilando de forma senoidal entre essas amostras zero. E esse é um ringing. Isso daí, por exemplo, em sistemas de telefonia, antigamente, gerava um efeito muito parecido com a microfonia que a gente ouve, quando alguém que está com o microfone na mão, coloca ele na frente do alto-falante, a gente tem aquele feedback positivo. A gente começa a ouvir ruídos em aplicações de áudio por conta desse ringing. E se eu estiver falando de outras plantas de controle com atuadores eletromecânicos, eu também tenho ali os atuadores toda hora oscilando, né, mexendo no ponto ótimo de operação, porque eu estou tendo esse fenômeno aí. Esse ringing, pessoal, a gente só consegue quantificar ele e verificar a amplitude e obter estratégias de acabar com isso se eu utilizo a ferramenta da DTFT para fazer análise.
Então, de novo, ela não está entre as principais transformadas lá que vocês aprenderam em MMA. Ela tem um uso bastante específico na teoria de processamento digital de sinais, só que ela é sim uma ferramenta importante nesse contexto, porque a gente consegue ter uma representação de como que os sistemas podem se comportar num limite que é o que eu quero saber, o que, que aconteceria entre as amostras, né? Por exemplo, se eu faço a saída como uma conversão digital analógica, qual que vai ser o espectro, né, desse sinal analógico, né? De onde que vai vir os valores que estavam faltando? Porque os digitais eu tenho uma sequência de valores. Como que esse espectro vai ser reconstruído a partir das amostras digitais? A DTFT traz isso. E se tiver oscilações, a gente consegue visualizar isso através da DTFT. Então, pessoal, eu finalizo aqui a apresentação. A gente vai ter uma sequência de atividades numa aula posterior aí para o cálculo e para o trabalho com a DTFT. Então, a gente não tem nada muito adicional para discutir aqui. Mas não era um espaço que cabia aí encaixar um outro conteúdo no final da aula. Então hoje aí, excepcionalmente, a gente está terminando a aula com uma maior antecedência, mas sem uma atividade a posteriori aí do momento assíncrono. No semestre passado não foi assim, mas isso foi um resultado inesperado aí do rearranjo aí por conta dos nossos feriados, né? Tinham mais atividades, só que elas não cabiam no tempo que a gente tem de sobra aqui. Eu acabei cortando elas por completo. Deixa eu voltar aqui. Pessoal, dúvidas? Eu tenho certeza que sim, né? Mas dúvidas que alguém queira tirar agora, alguma coisa que não ficou 100% entendida? Acho que não, professor. Então tá ok, pessoal. Atentem aí então novamente para a realização da atividade da avaliação acompanhada, né, tão cedo quanto possível, né, não deixem para véspera, né, ou para a próxima quinta-feira. A gente vai trabalhar aplicações da DTFT numa próxima atividade acompanhada, a gente já vai ter isso, então a gente vai ter uma oportunidade de explorar um pouco mais a prática a respeito disso. Para quem tiver dúvidas, estou disponível por e-mail ou no horário de atendimento. No mais, então, desejo para vocês um bom descanso, um bom fim de semana e até terça-feira. Tchau, professor. Até mais. Tchau, professor. Até mais. Tchau, professor. Até mais.